resiliência cibernética em todos os nossos documentos. Cara, olha. Pode? Então vamos lá. Tudo bem, gente? Beleza, tudo bem. Fechou, então. Sejam bem-vindos ao TechSec Podcast, mais um episódio no ar, gente, esse episódio especial. E aí, Josu? Na paz, meu velho. Tudo bom? Mais um dia, né? E Como hoje, você tá aí nesse novo ambiente? Hoje eu tô muito feliz, cara. Um dia especial, né? A galera vai gostar, velho. Tô muito empolgado. Bora lá. Gente, antes da gente iniciar, a gente tem nossos patrocinadores, Hacker Rangers e G2 brindes personalizados. E antes da gente chutar o balde aqui, gente, a gente já tem um presente aqui para os nossos convidados do dia. Por favor, ali pro Roger. Hoje temos muitos convidados. Rogério, Obrigado, muito obrigado. nosso amigo Rogério, André, Rodolfo. Muito obrigado. Obrigado. Um episódio especial, gente, inédito em um estúdio novo, onde a gente vai falar de um evento muito especial, que é a RSA Conference. E a gente, vamos fazer a introdução aqui de alguns dos nossos convidados. Eu tenho um dos caras que já me lideraram. Olha aí o presentinho. A galera tá curtindo o presente, pô. Legal. Canequinha é bacana. Essa aí é personalizada, hein, viu, gente? Essa é a edição Black. Pro café, pro chá. Pra zoar rum da vida. E o sticker pro notebook de vocês, viu? Colocar na mala de viagem também. Ah, aí sim, ó, a gente vai... A caneca, como a gente fala de segurança aqui, galera, e tecnologia, e a galera de segurança vive em War Room. Então a caneca é uma indireta pra lembrar da gente. Exatamente. Tive um diretor, a gente usava muito o termo Orvon. Tem uma época que a gente passou a reportar por um cara que era de riscos, né? O cara não é de segurança. Né? Ele fala, pô, por que vocês falam tanto de Orvon, né? Vocês são soldados, pô. Vocês vão pra guerra o tempo todo? Nessa hora, sim. Mais ou menos. Nessa hora, Basicamente. Exatamente isso. Mas só pegando o gancho, e aí fugindo um pouco do tema, o War Room, na opinião de vocês, ele não ficou um pouco essa palavra banalizada para qualquer tipo de situação dentro de uma empresa? Qualquer problema. Concordo. Não está banalizado? Analisou. Aumentou Porque quando demais. nasceu o War Room, a gente sabia que era uma situação realmente de crise, Uhum. Era crítico, né? crítico e baseado em algum evento de segurança. Exato. Hoje, você tem uma falha, um problema que talvez não seja tão crítico, não seja baseado em segurança, Um atraso de um projeto. vamos todos entrar numa War Room. Não banalizou? Analisou. O Eu acho que Rogério às vezes reuniões normais de serviço, de apresentação de qualquer outra coisa, a gente começa a falar, putz, estamos numa War Room aqui porque é uma reunião de foco. Acho que mudaram as coisas. eu acho que o Rogério trouxe algo polêmico já, hein, galera. De fato, por que eu tô falando isso? Porque faz todo sentido, Roger. Eu trabalhei numa época, né, que não era o home office, a gente tinha sala de War Room. Então tinha aquela sala, né? War Room, vocês sabem melhor do que eu. E aquela sala sempre estava vazia. Se tinha alguém lá, é porque de fato tinha um War Room. Hoje essa sala estaria movimentada quase todos os dias, é bizarro. Por Teria reuniões uma normais. agenda, né? Exatamente. Você comentou ter bem. pessoas pra- Na pandemia aumentou bastante isso. Eu vi. Eu acho ainda importante o War Room. Muito importante. Sim, Mas quando ele é aplicado Com foco, né? com foco. não tem a necessidade E do War com Room. a necessidade, cara, estamos realmente numa crise. O ponto é que incidente acontece todos os dias. Então, Mas será que o todo incidente é gera relevante? realmente uma War Room? se tem Qual um que é a ativo crítico criticidade? envolvido para que você pague exato. uma equipe toda, Ou então, ainda é um evento que você está trabalhando para detectar aí. que ainda não tem um impacto, mas tem lá uma certa consequência. Não é Quando um- você eu fala de War concordo. Room, você está falando que aquelas pessoas que estão lá dentro, ela está parando toda a agenda dela, Sim. cancelando toda a agenda, Uhum. todas as atividades, para dedicado. ficar concentrada especificamente naquele tema que ele é extremamente crítico. O War Room, contenção e erradicação. Você precisa saber, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Você está no meio da. Você precisa apagar o fogo. Ah. Entendeu? E às vezes não tem o fogo nessa War Room Você até banalizada. procura, né? Mas É. não- muitas vezes não é um. Pode ser um fogo mais baixo, tudo mais. É isso. Eu Gente, concordo. vamos lá. Deixa eu Desculpa sair da apresentar aqui. pauta. Não, muito legal. Para vocês Já verem o bom, nível que a gente tá O hoje. nível que a gente chegou. Começamos, né? Mas vamos lá, só para apresentar, hoje a gente tem aqui, obrigado, Rodolfo Ankeski, Imagina. superintendente aí de segurança da informação e prevenção a fraudes do Sofisa.
André Frutuoso, gerente de segurança da Cosan, e um cara aí que já me liderou, Rogério Silveira. Silveira, e lidera também o Josu hoje, Head de Cibersegurança na Tempest Secure Intelligence. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Imagina. Sejam bem-vindos, galera. Obrigado pelo convite aí, pelo espaço para estar aqui com vocês. E vocês têm um ponto em comum que é basicamente, um mês atrás, vocês estavam em um evento muito importante. Duas semanas. Nem um mês, tá? Duas semanas Semanas atrás. A gente já deu a data também, né? A gente já deu um spoiler também. Mas vocês estavam num evento muito importante, que é o RSA Conference. Talvez um dos eventos mais importantes quando a gente fala de segurança, cibersegurança. E a primeira pergunta é basicamente, como que eu faço para chegar nesse evento? O que, que vocês vão procurar quando vocês pensam em RSA Conference? Começando pelo Rogério. Legal. Ô Guga, olha só, o RSA Conference, ele foi perfeito o que você colocou, ele é ali a maior concentração, eu acho que no momento do ano, de pessoas e empresas fabricantes ligados à cibersegurança. Então ali você vai encontrar um pouco de tudo relacionado à cibersegurança. Para ir lá, como você comentou, bom, não tem muito segredo, né? Apesar de não é um evento financeiramente, não é fechado, não é financeiramente tão acessível assim, né? Mas é um evento que acontece anualmente, feito especificamente lá em São Francisco, no Moscone Center. Então são 3 pavilhões, se eu não me engano, né? São 3 pavilhões e tem ali um pavilhão especificamente para exposição dos fabricantes do mundo todo. Você tem desde empresas gigantes trazendo soluções, como pequenas startups querendo começar a mostrar para o mundo o que eles estão pensando de novidade em cibersegurança. E por dia, você tem ali mais um outro pavilhão com 2 andares e muitas salas com diversas palestras, temas diferentes uma da outra, ocorrendo a cada 45 minutos de espaço entre uma e elas, com uma agenda muito concorrida para você tem que fazer a reserva dentro dessa agenda. Pode ser que você não consiga. Alguns desses temas ficam gravados para você assistir depois. Então, assim, não quer dizer sempre que você vai chegar lá e encontrar necessariamente uma grande novidade em cibersegurança. Mas conteúdo do que principalmente está acontecendo e como resolver alguns dos problemas e incidentes que a gente tem hoje no mercado, assim, ali você pode encontrar ideias diferentes. Eu acho que esse é o ponto. Talvez não necessariamente uma grande solução, mas umas ideias e maneiras de pensar diferente sobre cibersegurança. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar sobre a RCA Conference. Daria para fazer um bate-papo aí de dias, mas mais ou menos um resumo macro aí para a galera entender o que se trata aí o evento. E aí, vocês têm algum complemento? Foi a primeira vez de vocês? Foi a minha segunda edição, né? A primeira inaugurei o ano passado. Mas assim, tem muita gente que não sabe que a primeira edição da conferência foi em 1991. São 32 anos. Foi interessante, na abertura, o keynote lá, o CEO da RSA, ele fez a pergunta, quem é que ainda não estava vivo na primeira edição? Aí algumas pessoas levantaram a mão, né? Caramba. Pessoas com menos de 32 anos de idade, né? Então, assim, pra mim, pode parecer clichê pra caramba que eu vou falar agora, mas pra mim a conferência da RSA é a Disney dos profissionais de segurança da informação e segurança cibernética, né? A gente se diverte pra caramba, assim. O Rogério trouxe aí a questão do conteúdo. É muito conteúdo, né? Você não pode sair dali com aquela sensação, pô, perdi muito, você ganhou muito, né? Porque é impossível você consumir tudo que a RSA te proporciona em apenas uma semana, né? Então tem gente que chega lá no sábado, né, para aproveitar um pouquinho São Francisco. Domingo já começa, porque domingo já tem lá algumas sessões, né, de hands-on lá, o pessoal aprendendo um pouquinho mais de alguns labs, né, de cybersecurity. E segunda-feira é consumir mesmo. O Rogério comentou assim, é bom se preparar com antecedência. Então acho que talvez um mês antes, no site da RSA, você já consegue fazer, inclusive, seu planejamento. Questão de agenda lá. Agendamento, assim. É super importante isso. São praticamente 500 sessões. Caramba. Humanamente falando, é impossível você consumir isso, né? Então, assim, você precisa separar por tópico aquilo que é mais relevante, né, para você consumir. E às vezes você vai acessar lá e não tem mais assento disponível, né? Acontece. Mas a dica é reserva, né? Favorita aquela sessão, porque às vezes quando você está lá na porta lá da sala que vai ter aquela sessão, vaga
algum assento lá e você pode consumir. Eu faço isso e tem funcionado. Eu fiz né? isso algumas vezes. Funciona. Funciona. Porque às vezes lá as pessoas desistem, né, de uma sessão ou outra e você É consegue muito comum. acessar. É comum É. isso, né? Então faz sentido. Então é bom ter o planejamento prévio. Uhum. Questão assim, o investimento é alto, né? O ano passado tinha 2 amigos estavam lá e eles foram e investiram do bolso. Né? Eles estavam em transição de uma empresa para outra. Né? Então a empresa atual não quis bancar um investimento que é razoavelmente alto. Né? Eles foram, porque é um investimento para a vida. Né? Eu digo isso, né? O profissional que consome RSA, na minha opinião, ele sai muito mais preparado para o mercado. Então eu acho que fica a dica aí, se alguém puder se preparar esse programa do ano que vem, em maio do ano que vem já tem a data. Já tem tem, data. né? Então acho que um aninho para frente aí faz sentido preparar, fazer uma poupança aí para curtir lá e aproveitar um pouco mais dessa E experiência. foi o meu caso, eu fui de férias pra lá. Eu tirei férias pra poder ir Legal. ainda. Teve. Isso daí acontece bastante. É verdade. Olha o match da sua resposta, até antes de você complementar, né, Rodolfo? Uhum. Ele falou que é a Disney da galera de cibersegurança. Você tirou férias e foi pra Disney de cibersegurança. E aproveitar. Dá agora a sua versão, meu velho, como que da experiência e tal, lá. Só, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E corroboro aos meus 2 colegas aqui o que tem comentado. Realmente, não vou mudar nada. É a Disney, sim. Eu acho que cresceu tanto que os arredores, as empresas, você vê muita empresa, muito fornecedor também com outros endereços e outras salas próximas fazendo eventos paralelos. Então, assim, acontece muito, não só dentro do Moscone Center, que é onde é feito, como nos arredores, várias empresas que trabalham, Aproveitam a agenda, Rodolfo, foi isso? aproveitam a agenda, aproveitam os profissionais, por quê? Você pode ver assim, a nata de quem está preocupado com segurança, quem tem isso no sangue, tá lá. Os melhores fornecedores. Eu, por exemplo, vou citar aqui, eu não preciso ser repetitivo, acho que vocês deram uma ótima introdução que eu corroboro aqui. Eu procuro muito por inovações, procuro por tendências. As empresas levam muito benchmark. Por exemplo, eu estava procurando muita coisa de ransomware. Hoje, se você for ver de ransomware, ainda apesar do crescimento do backdoor, que eu acho que nós vamos falar no futuro, mas ransomware é uma grande ameaça. Uhum. Só que fora do Brasil, o pagamento de ransomware caiu pela metade. O pagamento do Exatamente. sequestro caiu pela metade. Mas tem muita ameaça. Então vem muito benchmark. Procuro muito pessoal de startup também para ver coisa nova. Deixa eu ver o que tem de novo. Quem é que está Importante. fazendo? Então eu fujo um pouquinho ali dos grandes players que ficam ali no centro, da Google, Microsoft. Eu vou naqueles menorzinhos para falar o que você está fazendo de diferente Sim. de todo mundo. O que você faz melhor? Né? E eles, não, em oportunidade. Aí tem empresa coreana, tem empresa Indiana. um monte agora. Então você vê, leste europeu também está entrando. Você vê muita empresa entrando e, além de todos esses pontos, o que eu acho vital, até como uma dica aqui, não vou falar de recomendação, eu tô cansado, trabalho não, fica uma dica, não, recomendação, não, uma dica é, procure o que você não está fazendo na sua empresa. Tá. Poxa, tá vendo, tem tudo isso, tem essa gama aqui de soluções, isso eu não estou fazendo em casa. Ou eu estou fazendo diferente, não sei se foi você, Frutuoso, ou o Rogério comentou, eu estou fazendo diferente, eu posso fazer dessa forma. Ou então eu estou fazendo superficialmente, eu posso fazer de uma forma mais intrusiva. A ideia, né? A forma de A pensar. ideia, gestão de vulnerabilidade, eu vi que cresceu muito, né? Eu não quero entrar Não, mas fica à aqui, vontade, Rodolfo. mas estender muito da pergunta, mas a gente acaba é um mundo muito grande lá. Uhum. Eu acho, pegando o gancho do que você falou, Rodolfo, e aí continuando, até pra gente voltar de novo, você falou de tendência, tem essa questão de brainstorm, todas essas questões, e aí me chama a atenção essa questão que você falou de olhar pros pequenos ali, porque o grande, ele tá acessível até pro mundo, né? Quando você chega ali, você quer ver os pequenos, porque talvez aquilo é a novidade. E aí, falando de tendência, dessas inovações, o que teve alguma coisa que chamou mais a atenção de você nessa edição?
chamou a sua atenção, que você falou, cara, isso aqui de fato é diferente, que a gente pode abrir para o público aqui, a gente pode falar sobre esse assunto que, enfim, que faça sentido? Eu não achei nada de desconhecido, muito diferente, muito assim. Que é uma "Poxa, solução. isso daqui é inovador. Inovador, né? Isso. Perfeito. A palavra inovação eu não trouxe nada de inovação. Tanto que depois eu até fiz um review. Falei, não, a inovação não achei muito, mas eu achei muito aprimoramento do que existe. Ah, interessante. Legal. Então, assim, o que tinha de inovação, não sei se vocês viram, eu acho que até é interessante bastante esse papo para as pessoas que eu conversei bastante. Trocar essa figurinha, Estão né? com essa Percepção. percepção, né? Não vi muita inovação, mas eu vi muito aprimoramento do que a gente tem hoje. Gestão de vulnerabilidade. O que está crescendo muito na gestão de vulnerabilidade é aquele base de ataque e defesa. Aham. Então, é quase que um constante pen test, um teste de invasão automatizado. A parte de gestão de identidade. O que eu vejo que está muito forte é o passwordless. Eu odeio senha, que fique aqui claro. Senha é uma sensação de segurança. Cuidado em deixar sua segurança só com senha. Sim. Cuidado, gente. Então, passwordless está crescendo muito. E existe aqui uma tendência de uma outra ameaça concorrendo com o ransomware, que é o backdoor, que é o código malicioso embutido em sistema. Hoje você vê muito crime cibernético colocando pessoas dentro das empresas. E são engenheiros como nós. Então você precisa estar vendo o seu código com cada vez mais profundidade, precisão, e você precisa ser mais minucioso à hora de olhar o código. Então as ferramentas de verificação de código, codificação segura, eu acho que também foram os pontos de crescimento. Então são esses três que eu vejo como uma melhoria. Mas inovação eu realmente, pelo menos eu não achei, né? Sim. Não achei. Não sei se alguém achou. Ficaria feliz em saber. Eu também não vi inovação, não. Concordo com o Rodolfo. Mas uma coisa que destacou, a gente saiu, parece que virou meme, né? Que todo mundo subia no palco e falava de AI. Sim. AI Tem tá tudo. nisso. E aí falei, pô, o que a gente não está fazendo em relação a usufruir dessa inteligência, da tal inteligência artificial, né? Que se fala tanto, né? Durante a semana, consumindo lá, eu até fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, né? Aquilo que a gente já faz hoje, né? Uhum. E aí, pegando o gancho do aperfeiçoamento, né? Cara, acho que a maioria, se não todas as ferramentas que Obrigado. são top trends assim no mercado atualmente, elas já possuem embarcado user behavior de alguma forma e tem inteligência por detrás disso. Uhum. A interrogação que eu trouxe para discutir internamente, assim, será que a gente está sabendo utilizar essa inteligência artificial que a gente está comprando e é caro, né? Todas as ferramentas que a gente está utilizando hoje, ou a gente ainda está lá brigando pelo headcount, mais gente, né? E é uma questão assim, Caro e obscuro ainda, muita Exato. coisa, né? Exato, porque daí você fala, pô, eu preciso ter mais gente, né? E é legítimo isso, porque dependendo da maturidade da sua empresa, você precisa de mais gente, mais gente capacitada, mas a gente talvez não esteja trazendo essa inteligência e capacitação para o nosso pessoal. Aham. Essa foi a principal, assim, interrogação que eu trouxe para discutir, acho que cabe à discussão mesmo. Agora, um tema que me chamou a atenção, eu voltei feliz, né? Um deles você citou aqui, é identidade. Né? Eu ainda acho, são 23 anos trabalhando em segurança e eu comecei trabalhando com identidade. Naquela época não tinha esse conceito, né? A gente falava de acesso, que eu costumo Era dizer, controle de acesso. controle Controle de acesso era a bola da vez. acesso Sim, in natura. Eu trabalhava com gestão de acesso, eu me achava o cara naquela época. E eu fazia gestão de acesso Microsoft, HackF, IBM, Nossa, Mainframe. IBM, bem frame. Controle Eu RBAC da vida. aprendi RBAC no HackF. Pra mim aquilo era o ápice, assim, né? Tô falando de... Tá vendo? Você não queria falar da idade? Eu não queria falar de novela, da idade, tá vendo? Você viu? A Já gente foi pro gosta até mainframe. de máquina, Escapou aqui, né? não teve jeito. Mas por que isso, né? Porque a gente ainda vive hoje. Pô, mais de 20 anos depois, Uhum. a gente ainda tem como principal vetor de ataque a negligência da identidade, assim, a gestão da identidade. A gente ainda tem isso como principal vetor de ataque, né? E lá trouxe essa questão discutida, se a gente olhar os tracks lá, nos tópicos ali que foram discutidos, falou-se muito de identidade, sobre essa ótica de gestão, né? Não só do acesso privilegiado, mas a conta regular também.
né? O usuário, desde o início, né? O ciclo de vida, de maneira geral, Ciclo né? de vida. Desde a criação do usuário, a Vida. movimentação desse comissionamento, que ainda é prato cheio aqui, né? Para auditorias, infelizmente. Então isso chamou a atenção e surtiu aquela luz no fim do túnel ali e falou, pô, a RSA trouxe essa preocupação, né? Essa conferência trouxe. O outro ponto, assim, eu trabalho com GRC, a parte de Governance and Risk, já desde 2000 revelando idade de novo, né? Desde 2007, praticamente. Galera Lá, aqui cortou o mato, hein? cortei mato. Cortei mato e atualmente no grupo atual cortando cana. Porque a Raizen é o principal distribuidor de etanol do mundo, Ótimo. né? Não é? Muito bom. E aí, sobre a ótica que você falou de GV, né? Gestão de vulnerabilidade. Não dá mais para falar de vulnerabilidade pela vulnerabilidade. Tem que ser ótica de risco, né? 1/3 das sessões da conferência desse ano falava de governança e riscos. Isso é ótimo, né? Porque a gente deixa de ser implementadores de ferramentas, ainda acontece muito, para olhar sobre a ótica de risco. E isso é fundamental que aconteça, porque a nossa maturidade cresce uma vez que a gente consegue diligenciar ou gerenciar o risco. Então, lá no Processos, né, futuros. Exatamente. Processos, né? Às vezes a gente negligencia, bota os principais caras, os melhores caras, Ou as pra melhores executar ferramentas. as melhores ferramentas, mas o processo não está O tão processo, bom né? quanto a necessidade, né? E se você automatizar algo que você faz mal, ou algo que você não está fazendo bem, você começa a fazer M rápido. Né? Excelente, Exato. excelente. É só isso. Se automatiza o cálculo. Vou Você faz até ou bem pegar. ou mal, só que rápido. Só que você vai automatizar. Pegar um gancho rápido aqui, quando você fala de pessoas, para mim, ainda é o maior problema. E quando você fala de basear tudo que você tem, vulnerabilidades, em cima do risco, você se aproxima do negócio. Exato. Você começa a falar a língua do negócio. Você começa a ajudar o negócio. E hoje não dá mais para fazer segurança só por segurança. Que Você tem que legal estar isso. Bacana. Porque eles estão preocupados com segurança e a gente tem que estar preocupado com o negócio. Porque se não tem negócio, a gente também não tem nada o que proteger. Exatamente. Que Né? bacana Se isso. pegar o gancho do gancho aqui, né? Putz, A gente, legal. Bacana. eu reporto para o CISO global do grupo Cosan e ele reporta para o CFO global do grupo. CFO. Tem que falar a linguagem dele. Tem que saber. Né? Não adianta eu E que chegar não lá é nele techniquez. Pô, assim, tem 1000 vulnerabilidades para eu corrigir. Tá bom, mas o que significa isso? Né? No final do dia, o que significa isso? Quais são os riscos que a Eu tô empresa fora está da área de passando tecnologia. por ter essas 1000 vulnerabilidades? Exato. Então, Eu tô fora da área de se tecnologia. eu não tratar, essas 1000 vulnerabilidades, né? Qual que será a consequência? Qual que é o impacto para o negócio? Eu, enquanto CFO, qual que é a minha preocupação hoje? A pergunta vem. Né? Então, se a gente não traduz nessa linguagem de risco, e quem é financeiro, olha risco. Né? Tá na veia dos caras, né? É risco. Então, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Assim, o cara que trabalha com GRC, o cara que trabalha com Red and Blue, tem que falar a linguagem de risco. Né? Talvez um cara que está em GRC mais do que o cara de Red and Blue. Né? Mas precisa conhecer essa linguagem. Para que, de fato, a gente tenha essa consonância. Né? E seja algo de uma via de mão dupla. Né? Porque, no final, essas áreas elas são complementares e precisam falar a mesma linguagem, o mesmo idioma. Se não acontece, né? A gente pode estar fadado aí em consequência de não ter um tratamento efetivo do risco, né? Olhar só para a vulnerabilidade. Vocês acham que o BISO é o novo CISO? Que a gente tem esse cargo, essa atribuição hoje crescendo quando a gente começa a falar não só de segurança, o techniquez, mas sim a parte do negócio. Você acha que é uma tendência? Não sei, talvez seja essa uma polêmica. Mas daqui uns Mas 5 legal a anos, polêmica, né? daqui uns 5 anos essa não pergunta existam não mais vai ficar, CISO, cara. só BISO. E na minha empresa anterior, na minha casinha anterior, existia o BISO. Só que era um BISO global. Uhum. E não vejo hoje dessa maneira. Eu vejo ele como complementar e importante. Interessante. As duas cadeiras. As duas cadeiras. Assim, é importante estar segregado também, mas a sinergia é extremamente importante. A sinergia é extremamente importante, porque são agendas diferentes, são business que acabam se complementando ali. Então eu ainda vejo a necessidade de ter o complemento
Uhum. do BISO com o CISO. Ainda O vai CISO ter acaba muito... sendo bem mais técnico também. Ele tem que saber fazer a linguagem do BISO. E o BISO, ele tá mais próximo ainda do negócio do que o CISO. Ele vai facilitar isso. Entendi. É algo que ainda tá amadurecendo, né? É. Teoricamente, no mercado. E assim, é diferente. Imagina, o Deus vai levar sozinho uma solução. Não, ele alinhou comigo isso daqui. Ele dividiu isso comigo. Vai, eu, um papel de BISO, por exemplo. Isso aqui está dividido, está em consenso. Peraí, isso daqui é um problema, vamos levar. São duas pessoas com dois, os viés, apesar de serem próximos, mas são diferentes, são complementares. É diferente você, Será que o escopo não Subir o pode risco. até conflitar? por exemplo, É, ótimo. Mas é ponto, exatamente, Rogério. Não, perfeito. Pode ser conflitante, Exato. entendeu? Exato. As E aí maneiras até a são divisão dos diferentes. riscos, né? Vira aquela bola Exato, dividida. Exato. Vira aquela bola dividida. E assim, dessa maneira também, você garante que você olhou para os dois lados, você não está olhando um lado só. Perfeito. Vou trazer um caso prático aqui, né? No grupo Corzan, estou lá 2 anos e meio, né? Passou assim, ó. Voou, né? Passou muito Segurança, rápido. não É, imagino. quase que não percebi. Mas a gente tem o CISO, né? A gente está na holding. Eu, enquanto Corzan, sou holding de um conglomerado de mais de 20 empresas, né? Tem a gente, somente empresas que estão nas sub-holdings, né? De alguma forma, nas principais unidades de atuação desse grande grupo, né? Cada uma das grandes empresas tem essa representatividade, né? E tem um BISO dentro do negócio, né? Esses BISOs, eles reportam de maneira matricial para o CISO. E esse cara lá dentro, ele tem essa visão de negócio, ele traduz a necessidade do negócio para que a gente entregue o serviço para o negócio e no final estabeleça lá a gestão do risco para cada negócio. Então, estou falando aqui de empresas, citei aqui a Raizen, né? A empresa de combustível, mas a gente tem empresa de gás, logística ferroviária, de lubrificantes, cada um com as suas especificidades de negócio, né? A conversa, a tradução desse negócio, dessa linguagem é diferenciada, né? Sobre algum aspecto. E o BISO, né? Vamos dizer, destacar o B aqui, né? De business, né? É importante por conta disso, né? E ele se ampara, então, nessa cadeira do CISO para entregar todo esse desdobramento de segurança cibernética dentro do negócio. Funciona bem. Assim, é um caso prático. Eu conheço aí outras empresas que estão com cenários distintos ou parecidos, né? Aqui no Brasil, mas fora, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, é muito mais claro isso, essa função do BISO, né? Mas acho que é uma questão de definir bem os papéis e responsabilidades, né? Isso que o Rogério falou, né? Ganhar força. Isso faz eu perceber um pouquinho, não sei se você concorda comigo, um pouco diferente do ano passado. Eu percebi no RSA que as pessoas estavam, no ano passado, muito mais interessadas na exposição, e eu vi a exposição circulando lá muito mais volumosa, e eu não vi tanta dificuldade em assistir algumas palestras. E esse ano eu percebi o inverso. Eu percebi a feira da exposição um pouco, não que ela estivesse vazia, mas com menos circulação, com uma menor circulação, porém, as palestras muito mais concorridas. Mas indo nessa linha, e aí você comentou agora há pouco sobre governança, muito mais palestras voltadas à governança, muito mais palestras voltadas a negócio, muito mais palestras voltadas a ideias voltadas em processos, tirando um pouco o foco de ferramentas. E aí, quando eu vejo esse cenário, BISO, CISO, quando a gente fala lá da exposição, você está indo ver ferramenta. Quando você vai lá na palestra, você está indo ver uma ideia, um processo, um negócio, um comportamento, a solução. Percebe que isso também pode ser até o papel do como os profissionais estão se preparando, tirando o foco da ferramenta, colocando o foco e o foco, quando eu digo, é do conhecimento no processo, no como. E aí, Rodolfo, nada disso talvez traga aquela que a gente comentou aqui, que você até puxou, o inovador, mas traz a forma de pensar diferente para combater um mesmo risco ou mitigar um mesmo incidente, o mesmo risco. O quanto nós estamos hoje realmente preparados para analisar o risco de uma vulnerabilidade e o quanto a gente precisa ainda se preparar mais para realmente analisar aquele risco. Se eu tenho 1000 vulnerabilidades expostas, por onde eu começo? Para que lado eu vou correr primeiro? O que vai estar de frente no topo da pirâmide de riscos para que a gente concentre? Só que a gente tem hoje, ou estamos carentes hoje,
de profissionais que realmente saibam decidir isso, porque o papel do executivo, ele tem que estar ali liderando a estratégia, mas os complementares a ele tem que estar ali olhando o foco mais técnico da coisa. Será que a gente está preparado para isso? Acho que o RSA, ele ensina um pouco disso. Ele ajuda. Ele com traz isso. um pouco Ele disso. ajuda. Cara, que coisa, que assunto sensacional você trouxe. A gente não pode olhar o risco, por exemplo, sem estar, como você também está falando, por exemplo, a mesma vulnerabilidade ela é diferente dependendo de onde ela está. Do O negócio. é diferente. Perfeito. Exato. Então, a mesma vulnerabilidade exposta tem uma criticidade, interna tem outra, apesar que a gente tem muito insider hoje, né? No banco de dados ela tem uma severidade, na nuvem tem outra, então é importante. Essa governança cada vez mais tem sido importante. Mais presente, né? Exato, porque é por ela que você precisa começar. Hoje a gente sabe. Eu vou trazer uma palavra aqui. Aí a gente puxa muito gancho, né? E o que Mas puxa é isso bom, que é uma legal, coisa leva é. a outra. A ideia uma desse coisa- episódio aqui, inclusive, é isso, Rodolfo. É. É a gente bater papo, meu velho. Show de Não, bola. mas é bastante interessante, bastante positivo. Fiquei muito feliz estar participando. Mas eu vou trazer uma palavra aqui. Hoje o CISO precisa ser multifuncional. O BISO também, a pessoa de TI também Isso que eu ia precisa falar. conhecer Acho que não é só o muito CISO. o O negócio. analista, O consultor. analista, e ele precisa fazer o quê? Ele precisa capacitar os seus liderados sempre e fomentar que os seus liderados, meu amigo, senta na cadeira do negócio. Perfeito. Traz o negócio para sentar na sua cadeira. Eu vi uma dinâmica que eu achei muito, muito legal uma vez. E não é fácil de aplicar. Mas era uma pessoa de segurança discutindo com uma pessoa de marketing. O diretor deles fez eles trocarem de cadeira. Agora você é a pessoa de segurança. Ele falou para a pessoa de Que marketing: legal. você vai pensar como o gerente de segurança e você de Como segurança cabeça você de vai marketing. pensar com a cabeça de marketing. Achei sensacional. Que legal isso. Que empatia. É um ótimo exercício. Não, É um exercício perfeito. sensacional. Perfeito. Não é fácil de aplicar, tentei, mas Sim, você não vai conseguir isso ser tão requer profundo, prática, isso requer muita mas prática. você sai da... E não é nem o sair da zona de conforto. Uhum. É sair da profissão, da carreira, da Se maneira coloca de agir. assim, é porque coloca eu- um lugar no outro. Claro. Gera Empatia. empatia. É, a Claro, empatia, sim, e aí é o pessoal. que o Rodolfo falou de a governança e o que é risco para mim como marketing dentro desse exercício, Exato. Perfeito. não é risco para o cara como segurança, né? Pro Perfeito, cara de- José. Tive, trazer outro caso, eu gosto muito de caso prático, assim. Conto as historinhas, às vezes, pra minha equipe. E os casos práticos são os melhores para fazer analogia e dar uma perfeita Aprendeu na explicação. pele, na dor, né? Exato. É o baseado em fatos reais. Storytelling, assim, né? A propósito, lá na RSA, né, subiu no palco, numa das sessões de keynote, lá uma mulher que era Chief Storyteller. Chief Storyteller. Eu falei, putz, é a minha profissão do sonho, sabe? Assim, pegando o gancho, assim, da conversa aqui. Mas eu queria trazer aqui, na minha carreira, eu tive em algum momento lá atrás, eu trabalhei muitos anos na Serasa, Experian, né? E ali, em algum momento, eu fiz uma transição de carreira dentro da empresa. Eu saí da área de segurança, onde eu estava há mais de 10 anos, e fui trabalhar no negócio. Eu fui trabalhar numa unidade de negócio de marketing, e aí eu tive essa dicotomia aí, né? Eu sentei do outro lado, as reuniões, né? As reuniões eram terríveis para mim, porque não se observava necessariamente o risco envolvido naquele novo produto. E eu era um cara de segurança que, né, olhava para risco. E aí me vi naquela situação, falei, e agora? Né? Eu era um gerente de produto, que o objetivo, fim, é trazer dinheiro novo para a companhia, colocar novas features naquele produto, mas tinha sempre algum risco a ser mitigado. E não necessariamente isso estava na pauta. Então, para mim, foi bem difícil, né, fazer essa mudança. E aí você percebe, sim. E quando eu voltei para a área de segurança, eu voltei... Você botou outra pessoa. Eu voltei outra pessoa Outro profissional. e assumi a posição de BISO, né? Porque o business estava muito mais inerente àquilo que Uhum. eu entendia como negócio de verdade, né? E aí, pegando o teu gancho também na questão do... Não sei se vocês concordam comigo, mas antigamente o generalista não é uma pessoa muito bem vista. Né?
Hoje eu preciso conhecer bem o que eu faço, mas Concordo. conhecer o que os outros estão fazendo também. Sim. Né? Você fala de negócio. Se eu não conhecer, se eu for debater risco de segurança com um cara de marketing, eu preciso entender um pouquinho daquilo que é resultado e produto daquele Você precisa trabalho. ajudar ele, né? Exato. Você precisa, ele tem um problema, ele tá vindo até você, a gente precisa ajudar essa pessoa. Então é o se colocar um no lugar do outro, como os americanos costumam dizer, calçar o sapato do Sim, seu eu acho cliente isso. faz toda a diferença. Né? Então, essa questão do generalista está voltando, né? Tá. Para a concepção do soft skill. Né? O profissional precisa ter a mente aberta, conhecer o negócio. Na minha equipe a gente fala muito sobre isso, né? E são várias empresas. Então a gente agora está fazendo lá, agora que a gente passou pós-pandemia, a gente visita os negócios para conhecer a operação, para sentir de fato qual que é a dor, né? Para traduzir isso numa visão de negócio e entregar um produto mais de excelência ali, que no final do dia é mitigar risco. Né? Mas é uma outra forma de ver. Estou apoiando, estou gerando valor diretamente para o negócio. Né? Isso faz muita diferença. Né? Eu não queria ficar fugindo do tema, mas só de novo, como uma coisa leva a outra. Falando sobre essas questões do risco e do profissional que ele precisa passar a ter uma visão talvez 360 graus, o generalista, conhecer um pouco do negócio. Olha como isso é totalmente aderente quando a gente fala de prevenção à fuga da informação. Se eu não sei o que as áreas de negócios de uma empresa faz, como que eu, como profissional de segurança, vou sugerir um bom mapeamento dos dados para serem classificados para a prevenção da fuga da informação? Então isso traz de novo o quê? Processo, metodologia, conhecimento das Se ela áreas. está fazendo além do que Você ela está fazendo além do que ela precisa fazer, do que ela deveria fazer. do que E ela aí o pode profissional fazer. generalista, que antes, como o Frutuoso bem colocou, talvez não era tão bem visto, hoje ele passa a ter um valor e potencial dentro das organizações. Porque o generalista é que vai me ajudar e vai ajudar o restante da equipe de especialistas a poder olhar para o negócio também como um todo. Esse é um Vamos cara começar aí do estratégico. tema. Não, esse é um Não, cara não são. estratégico. É. O generalista hoje. Sim, com certeza. É Eu o enxergo dessa múltiplo, forma. o Rodolfo Ele falou, né? vai subir É o na cara múltiplo. carreira. É. Ele sobe na carreira. É. Claro. E não é uma Ele- questão de e- ser e- só multidisciplinar em termos de ferramenta, mas é uma questão de você ter conhecimento Uhum. sobre diversos temas que englobam dentro da E a organização. soft skill que o Frutuoso mencionou. Que é hoje Eu colocaria até necessário, mais essencial. Capacidade de projeção. Pensar lá na frente. Perfeito. Pensa lá na frente ligando todos esses fatos. Essa visão e essa leitura é muito importante. Precisa ler o que tem cada uma, o que tem a necessidade de cada uma das áreas. Você comentou da troca de área. Hoje eu, vivendo um pouquinho, hoje eu estou falando de tecnologia da informação. Eu sempre fui tecnologia da informação. Hoje meus pares são jurídico, GRC, controladoria, Mudou tudo. mudou tudo. Fui muito mais próximo, absorvi prevenção à fraude, Sim. absorvi a parte de privacidade também, como DPO. Aí já chegou o LGPD. Aí chegou a LGPD, me diverti. Até esperava muito mais a LGPD, mas ainda acho que ela Que vai já crescer coloca mais aquele ainda. pezinho também um pouco no jurídico, para Com poder tratar o certeza, LGPD. exatamente. Olha o general também de Então, novo. tem generalista aí- Já tá também. ali, ó, já tá pisando ali Exato. fora da tecnologia. É. E muito quando eu vejo a dificuldade também, porque TI está sempre correndo atrás de estabilidade, de performance, de segurança, é um papel muito difícil. Uhum. E assim, e tem o papel que você tem também que ficar monitorando ali, você tem que ficar em cima, né, para não perder a mão. Só que você já veio dali, você sabe como é que funciona a casa, né? Então, é bem interessante esse ponto. Hoje, a sua visão muda bastante. A visão muda bastante quando você sai exatamente de uma área que você está acostumado. Falando Ô, de Roger. riscos, que a gente estava falando bastante de riscos, uma das palestras que eu assisti teve um debate. E nesse debate, numa das cadeiras, tinha uma pessoa, eu não vou me lembrar agora o nome exatamente, mas da AWS. Ela trouxe um ponto importante, pelo menos questionador, que me fez refletir bastante. Quando a gente fala hoje de uma contratação de serviço em nuvem, a gente talvez atribua todos os riscos a quem está nos fornecendo esse serviço. E aí o ponto que teve nesse debate, que eu achei muito interessante, será que todos os riscos são realmente de quem só está provendo o serviço, né? Então, existe uma nova maneira de pensar, de dividir os riscos, montar uma matriz RACE, realmente, do provedor do serviço em nuvem e do contratante do serviço em nuvem. A AWS tem isso. Exato. E foi Ela a AWS divide. que colocou. Dividir. Ela divide. Olha, o meu risco do que eu assumo, ele vai até aqui. Daqui em diante,
depende da sua aplicação, da sua plataforma, do como que está gerindo os seus acessos, identidade de novo, voltando, os seus acessos dentro dessa plataforma nuvem. Então, até mesmo na prestação de serviço, já não tem mais aquele risco é 100% seu. Então, vamos dividir aqui os riscos. Isso foi tema do RSA dentro de uma das palestras que a gente assistiu. E, assim, percebe o quanto cada vez mais as pessoas, as empresas, não estão mais se responsabilizando por todos os riscos que acontecem. Muito bem. Que bacana, hein? Tem um ponto interessante, eu vou puxar agora para o meu lado. Eu sou profissional da área de educação, conscientização. Eu sei que vocês dois gostam muito do tema. A conscientização no RSA, já estão falando sobre esse tema globalmente? Acho, na minha opinião, ainda não como deveria, assim. Apareceu muitos players, assim, bons players no mercado que estão atuantes nesse aspecto. Mas aí você vê ainda muito timidamente, assim. Isolado, né, Frutuoso? muito Eu acho isolado. que tem ações isoladas, Isso. principalmente em palestras, mesmo quando se fala em governança, em processos, etc. Ele não vai pro tal da vamos conscientizar, mas ele fala de como resolver um problema. Exato. O Roger falou a palavra ações. Conscientização para mim sempre está ligada a ações. A gente vai fazer uma ação ainda, não é ainda um movimento. Exato, porque perceba que isso ainda não é visto como aquela coisa talvez corporativa. Entendi. Mas aquela coisa isolada, uma ação. O Rodolfo está puxando uma ação que vai ajudar a conscientizar um grupo de usuários específico e isso vai aumentar o quê? Do interesse dele, o nível de segurança da corporação dele. Mas ação técnica Mas ou acaba sendo uma processual? ação. Técnica. Pode ser os dois, processual, técnica, mas é uma ação. Ela não é algo, temos aqui essa obrigação, ou faz parte do meu processo de metodologia, de Entendi. elevação de segurança da informação, de maturidade de segurança da informação, mesmo no evento como o RSA. Interessante. Tem que ser algo contínuo, né? Então, assim, Senão não funciona. isso não funciona. Antigamente era muito comum fazer campanhas isoladas, né, de temas específicos, né? Agora, a empresa que, na minha opinião, a empresa que não tem um programa de educação continuada, né, tende a falhar em algum aspecto, porque o ser humano ainda é o principal ator, né, quando a gente fala de proteção de um ativo. Concordo. Você pode colocar, você trabalha com fraude, né? Não, basta com a fraude, gente não, com ver. antifraude. Obrigado. Deixa eu corrigir aqui. Porque o pessoal, temos aqui o head de fraude. Opa, Esse sabe fazer fraude, hein? a gente precisa saber como é feito. Esse. Porque parece clichê de novo aqui. Boa. Assim, a tecnologia é meio, né? Então a gente pode ser a Sim, melhor sim. tecnologia. Se o ser humano que não sabe usar Uhum. e o ser humano que vai se beneficiar também não sabe qual que é o potencial dessa ferramenta, pode dar problema, né? Vamos falar aqui do inteligência artificial, tem o chat GPT, né? Tá um Ótimo boom de tema. discussão, as pessoas querem usar e precisam usar, seja na vida pessoal, seja para estudar e talvez a discussão agora no ambiente corporativo para desempenhar suas atividades profissionais. Tem uma interrogação aqui, né? Se é risco, é benefício, tem risco positivo, não tem? Então é uma discussão Que muito tipo de grande. informação que você está colocando lá dentro? E aí a gente já sabe que o chat GPT está usando para fraude, tem espionagem industrial, é um ambiente ainda, né, que ainda é pouco ensinado e educado para as pessoas de maneira geral. Assim, talvez os profissionais que atuam mais tempo com cyber tenham mais conhecimento, mas a gente precisa passar, pegando o seu gancho aqui, né, Gustavo, da pergunta da educação, a gente precisa educar as pessoas no uso dessa tecnologia. Não adianta, na minha opinião, proibir, né? Mas a gente precisa educar. Concordo também. Ô, André, Até para Pode falar. não perder, eu quis até, eu falei, deixa eu ficar por último, porque eu sou meio polêmico na parte de conscientização, porque eu estou bem alinhado com comentado aqui, o ser humano precisa da motivação, precisa da oportunidade e tem a índole, né? Sim. é o vetor ali. Esse é o grande vetor. E eu digo que só conscientização não será suficiente. É a cultura. A gente precisa Legal. culturar. Eu A acho gente precisa que mudar a cultura. vou te interromper só para fazer Claro. uma pequena analogia, Rodolfo. É a mesma coisa do que vem se falando muito, eu acho Uhum. muito bem, da cultura de se ensinar desde as escolas a questão de como você gerir sua vida financeira. Muito bem. Essa cultura que precisa não existe, que está começar. sendo colocando, a mesma coisa para a segurança Precisa das começar em empresas. casa a educação. Perfeito. Desculpa eu ter te cortado, só para fazer. Imagina, mas foi um ótimo ponto de adição. E até quando o Frutuoso comentou aqui de ser contínuo, é isso. Você só vai conseguir mudar a cultura se for algo que já nasce
dessa Exato. parte. Hoje, o presidente da empresa, o dono do banco ali, fala, não, ó, eu não sou exceção para nada. Já começa dele. Isso é muito legal. E não só para esse tema. Tem muitas vezes que a gente ouve lá de contador falar, você pergunta assim, ó, quanto deu? Quanto você quer que dá? Não existe isso dentro da empresa. Uhum. Né? Mesma coisa, ó, eu não sou exceção, eu não quero ter lista VIP aqui, eu quero sentir o que o meu cliente está sentindo. Questão de Por quê? privilégio, né? É a cultura. A cultura nasce dele, sabe? Se eu não sentir a mesma dor do cliente, eu não vou conseguir dar a solução que vai atender. Exatamente isso. Cara, por isso que aí volta na empatia. A gente precisa, cara, aculturar desde cedo que a pessoa já pense em segurança na origem. Não é, eu preciso colocar criptografia nessa comunicação. Não. Pessoal, eu posso deixar de usar a criptografia ali. Por isso que a gente precisa inverter esses papéis, que é o zero trust, né? Sim. Tudo. Aí, agora, o último gancho da inteligência artificial. A inteligência artificial também sempre vai estar alinhado a quem está usando. Falou muito bem. Falou Exato. muito bem. Exato. E eu vejo que hoje está sendo muito utilizada por Red Team, que é o time de intrusão. E é tão boa que o pessoal, os criminosos, também estão utilizando e conhecendo muito. E estão aplicando, estão sendo muito eficientes com golpes baseados em inteligência artificial. E assim, a gente, quem trabalha, grandes marcas, Raizen, empresas de segurança, deve estar trabalhando com várias empresas também, banco, né, banco digital. Estamos 100% sob ataque o tempo todo, toda hora, sem parar. Eu estou aqui conversando com vocês, está sob ataque, estava dormindo, está sob ataque. É isso, a gente precisa estar preparado o tempo todo. E tem sido cada vez mais sofisticados. Uhum. Interessante. Aí meu 0,1% de contribuição nos dois temas aqui. Eu acho muito legal, você falou de continuidade, né? Tem uma frase que fala: a chave da continuidade, da transformação é a continuidade. E aí a gente involuntariamente, às vezes a gente fala sobre esse assunto. A gente tinha falado sobre isso quando, André, quando você comentou do exercício de troca de chapéu entre o marketing e o cara do cyber. É um exercício, talvez, para a gente aculturar, Muito bem a palavra. mas ele não existe, assim, como você falou, a gente dá continuidade nisso, pelo menos eu falo não existe no sentido de a gente não vê isso acontecendo com uma frequência, né? Que é a cultura que você falou de desde pequeno. Mas, Josu, por que você comentou, poxa, por que conscientização acaba sendo uma ação? Porque não tem continuidade. Exatamente. Não tem a continuidade, por isso que é uma ação. É uma ação e acaba sendo uma ação isolada. E para qualquer coisa. Seja a conscientização financeira, a conscientização em cibersegurança. Se você não tem continuidade, agora, passa a ter um processo contínuo, deixou de ser uma conscientização. Por isso que eu falei do exercício. Esse exercício a gente falou involuntariamente. Porque aí a gente vai entrar na questão dos devs, os caras estão fazendo código, e aí o código pode estar vazando porque eles jogaram lá pro chat GPT, enfim. Mas o cara não pensa assim, o cara que de dev não pensa assim, mas o cara de segurança tá... E não tem essa troca, sabe? Eu posso trazer um exemplo simples Com ali? certeza. Eu, na minha casinha anterior, eu viajava bastante, ia bastante para fora. Então, quando a gente se reúne no mundo inteiro, fica no inglês ali, bem praticado. Ia para Alemanha, se fala inglês. Ia para Espanha, se fala inglês. Ia para Estados Unidos, se fala inglês. Ia para Inglaterra, se fala inglês. E eu fiquei um tempão sem falar inglês. Parei de falar inglês. O que aconteceu nos 2 primeiros dias que eu cheguei lá? Enganchadinho. Eu me senti um indígena brasileiro aqui, né? Falei, acho que não muito, porque tem muito brasileiro lá também. Né? Tinha muito brasileiro. Muito brasileiro. Nossa, tinha, né? Falando, um outro gancho importante aqui. Eu acho que tinha mais de 1000 lá que a gente estava falando disso. Mas a falta da continuidade na prática de ficar falando em inglês, esse é um exemplo bem simples para entender como a continuidade é importante. Por isso que a cultura, acho que vem até antes da conscientização nisso, né? É porque assim, a gente tem o Peter Drucker, que ele é um especialista de marketing, professor, e ele fala que para você chegar na cultura, você precisa dessa continuidade de 4 a 7 anos. Tá vendo? Então a gente tem de 1 a 3 anos a gente está falando só de comportamento. Como que você reage, como que você se capacita, quais são suas ações no dia a dia. Quando você repete isso, é quando você hoje... Uma criança, se ela vai atravessar a rua, ela sabe que ela precisa olhar para os 2 lados.
Porque já é uma cultura do Brasil, dos pais falarem, olha, quando você for atravessar uma rua, você precisa olhar o sinal, faixa de pedestre. Que Isso é é uma uma gestão de cultura. risco que a criança já está fazendo Exatamente. inconscientemente. Quando a gente chega, talvez, eu acho que o Brasil ainda talvez está um pouco. Nossa maturidade está chegando num lugar ideal, eu vejo, de proteção digital. Mas quando a gente começar a acessar um site, se perguntar, putz, será que eu posso colocar meus dados aqui? Tem política de privacidade nesse site? Como vão coletar, tratar meus dados? Acho que aí a gente vai chegar num ponto ideal, sabe? Esse negócio de continuidade, eu bato muito nessa tecla. Assim. Programa de educação eu comecei a fazer em 2005, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de gente. Assim, eu gosto de ensinar, né? Então eu me apego muito nessa questão. Leio muito sobre educação, né? E formas de educar, principalmente adultos, né? No ambiente corporativo. Sim. Eu tive um diretor que ele falava assim, na outra empresa, todo mundo me chamava de frutuoso. Né? Na atual, tem gente que chama de frutuoso, chama de André, mas eu lembro que ele falava, frutuoso, você tem que falar no mínimo 7 vezes esse assunto. Eu falei, caramba, tem que falar 7 vezes, meu, mas pra mim tá tão óbvio isso. Aham. Fala 7 vezes, né? Por Porque a que gente fazia 7, né? um programa de educação lá e, cara, eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Então a gente fazia todo o conteúdo, a gente trazia formas diferentes de falar a mesma coisa, 7 vezes. A gente ficou com isso na cabeça, para gerar essa continuidade, as pessoas absorverem, porque às vezes, para a gente é óbvio, né? O tema específico, né? Até porque o Ele óbvio tá no dia a muitas dia. vezes precisa ser dito. Sim, Porque e o aí, que é óbvio para mim pode não ser para ele. exatamente esse é o ponto. Daí ele falou, ó, se você fala dessa forma com aquele grupo de pessoas, talvez eles não entendam. Uhum. Aquele grupo vai entender. Mas na segunda vez você editou e fez diferente, aquele público que não entendeu a primeira vez vai entender. E assim vai, você tem vários grupos distintos dentro da companhia. E assim é na vizinhança, em onde quer que você esteja, é uma questão de educação que você teve em casa ou no colégio, culturas que você assimilou, se você viaja muito para fora, então você tem esse quê às vezes também instinto, mas também é a forma que você gerou e concebeu o aprendizado, né? Então, falar continuamente, mesmo que seja óbvio, faz toda a diferença. Porque a pessoa simula. Né? Perfeito. E aí vai fazer naturalmente, automaticamente, sem perceber. Que é o Acho mundo que é o perfeito. melhor indicador de educação que a gente tem. E olha só, né? Estamos numa área de tecnologia, computador, falando sobre inteligência artificial, mas boa parte desse tempo aqui é falando de pessoas, comportamento, conscientização, Ótima soft skill. observação. Né? Então, para você ver como o quanto se avança de tecnologia para inteligência artificial, integração e cada vez mais tendo essas plataformas interligadas, ainda somos humanos. Ainda as pessoas têm o livre-arbítrio de você clicar em algo que não deveria, em fazer algo que não deveria, ou de pensar e poder promover a conscientização, o crescimento pessoal de cada um. Perceba que a tecnologia... Vou te dar um benchmark que eu peguei de lá. A entrada por erro humano das grandes ameaças que a gente tem ainda é superior a 90% dos casos. Ô, louco. Perfeito. Perfeito. Interessante, hein? Então, assim, Trouxe a da gente RSA. veio para falar de tecnologia, mas a gente sempre esbarra e fala-se muito mais do lado humano. Acho que tem algo aí também de reflexão para a gente ver que a inteligência artificial vai crescer e vai continuar crescendo. Mas o lado humano é o que ainda vai comandar toda a cadeia. Você falou um negócio que eu ia puxar uma pergunta. Talvez ela seja uma pergunta. A gente fala que não existe pergunta boba, né? Mas o Rodolfo falou do inglês, aí você falou da questão humana. Eu acho muito legal isso, Roger. Na RSA, tem algum senso de onde as pessoas estão vindo? Legal, viu? Bacana. Tem tantas pessoas da França, Brasil. Eu não vi isso. Não vi. Então, Eu não vi não isso. tem. Assim, eu fui depois num bar que só tinha brasileiro. Depois existe uma concentração, nós fomos num talvez, de pessoas. Então, por exemplo, os brasileiros tinham Você fala bares sorry, o cara, específicos que opa, todo mundo- brasileiro? Exato. Conhece pelo sotaque. Mas, assim, É. para saber isso daí regionalmente, eu não vi. Tô falando, às vezes tem Eu divulgado. particularmente não vi. Eu vi que o Mas é Frutuoso, interessante. o Frutuoso teve um papo com o Rafael Naresi, né? E Foi. eles falaram sobre isso, que tinha muito brasileiro lá e se tivesse esse senso, daria pra saber que talvez o brasileiro é o público que mais vai no A gente RSA, não dá pra perguntou saber. ali antes de fazer aquele mini talk ali, né? Aham, Que a gente olha para um lado tem brasileiro, olha para o outro tem brasileiro. E tem muito latino, né? De maneira geral, né? Sim, sim. Aliás, assim, historicamente, assim, a participação na RSA atinge pessoas que vêm de 140 países diferentes, assim, um negócio louco, né? Então, e aí o idioma oficial é o inglês, mas você vai para lá, você
Fala mais no hotel, português. no hotel, eu fui falar com a camareira, fui falar inglês, ela não entendeu. Aí Falou foi E aí, espanhol. ó, fui no portunhol, Portunhol. né? Ela já entendeu. Então, assim, Já se fala agora muito espanhol, né? fala-se muito espanhol em São Sim, Francisco. Fala muito Sim. espanhol. Né? Em São Francisco se fala muito espanhol. Então, não tem esse senso ainda, né? Acho que é uma coisa, e quem participou talvez tenha respondido a pesquisa, que a RSA sempre manda na sequência, Aham. né? Eu coloquei lá, a necessidade de ter um senso, né? Porque isso é importante, porque ajuda, inclusive, a gente a incentivar mais o mercado nacional para que consuma dessa grande conferência que é a RSA, né? Porque quanto mais gente vai, a gente incentiva as demais pessoas também quererem participar, né? E é um Perfeito. celeiro de aprendizado, né? Como a gente Perfeito. começou falando aqui. Networking, aprendizado, inovação, tendência. Pra gente, eu fiz a pergunta justamente isso, pra entender, É. tipo, de onde tá vindo essa concentração. Pô, tem um volume maior do Brasil, da Europa. Provocação, Mas só você sabe que é provocação. muito Será que boa essa dentro de um pergunta, senso- Josu? Desculpa. Imagina, né? É muito boa essa pergunta porque as ameaças são diferentes também. Por causa da cultura de cada um. Exato. Uhum. É muito importante. Agora, por favor, é isso que eu Não, queria não, colocar. só pegando o Rogério. gancho do negócio do senso, Uhum. bacana. Vamos supor que a organização do RSA percebeu que mais de 50% do público são brasileiros. Será que viria para o Brasil? É interessante, uma edição ali, né? Será? Mas eles não vão nem para Las Vegas, eles não querem soltar o osso de São Francisco, né? Ô, gente, eu O tenho pessoal fala, uma, não vai para Las Vegas? tenho uma pergunta, talvez, que seja uma pergunta de competência. Eu acho interessante, porque a gente tem um público aqui de estudantes que acompanham o TechSec. Que legal. Qual que é a importância do inglês para um líder de segurança? Olha, para mim, o Rodolfo já falou aqui, né? Questão aí da prática. Todo material que a gente consome, mais antigamente, a gente tem conteúdo bom agora em português, porque tem muitos colegas nossos que geram esse conteúdo, a gente consome isso no LinkedIn, né? Mas não tem como deixar de aprimorar, aperfeiçoar inglês, não tem como. Aham. Isso é pré-hack. Né? Se a gente não tem o inglês... Pra profissão, né? para a profissão de maneira geral, assim, o que a gente consome, a tecnologia que a gente adquire, se faz uma interlocução, às vezes você vai fazer o suporte está lá na Índia, né? E aí o cara fala inglês, o inglês indiano, mas precisa do inglês, né? Então, se você não tiver, acho que até é difícil escalar na carreira, na minha opinião. Né? Então, quando a gente vai para um evento desse, quando a gente vai no evento desse, eu vi muitas vezes, não precisa falar inglês, precisa, gente, porque Legal. cara, para você consumir, absorver conteúdo ali e ser produtivo e valer e o custo-benefício também fazer sentido, porque o investimento é alto. Se você não fala pelo menos um inglês intermediário, que você consegue entender o contexto e Eu acho que captar aí, o conteúdo, talvez você não perde. precise falar Isso. completamente, mas entender. Entender. Isso. Né? E aí, Gustavo, sua pergunta foi para o líder, mas eu colocaria isso para o estagiário, Para todo. para o analista júnior. Para o estudante. E assim, até como dica que você comentou pro pessoal que está começando agora na carreira, alguns já me perguntaram. Fala pra aquela câmera ali, já responde pra galera. Para Rogério. aquela câmera? Para aquela câmera. Eu não sou muito bom de câmera, mas vamos para aquela câmera. Olha só, se na sua carreira o investimento está apertado para aquilo que você está fazendo, você quer priorizar, o que eu diria terminou a faculdade, priorize o inglês, então. Logo depois da faculdade. Muitos eu vou fazer uma pós. Legal, é importante, é bacana. Pós, você pode e vai continuar fazendo ao longo da carreira. Pós, MBA, 2, 3, 4. Mas o quanto antes você chegar preparado para o mercado, para o inglês, para fazer justamente na hora que precisa um suporte na Índia, um suporte nos Estados Unidos, Perfeito. ou até mesmo ter uma leitura um pouco mais aprimorada do que naquela que você tem em português, vai fazer diferença na sua carreira, inclusive para o crescimento. Muito bom. Complementando ao seu ponto, até colocando um adendo aí, eu acho que a pessoa aí, contribuindo aqui com o Rogério, tá? O seu momento de estudar inglês é agora. Tem no YouTube, tem filmes, tem legenda em inglês que você pode usar, o Netflix mesmo, a gente dá a opção de legenda em inglês. Pratique. Quer sair do básico em segurança da informação? Você até consegue chegar no intermediário, mas a parte avançada, subir mais cadeiras, você não vai subir sem o inglês. O inglês hoje, Que legal isso. eu vou te falar, se você quer
entender as tendências do mercado. Você quer estar com a visão lá na frente, o inglês é essencial. Se você está ok em estar na média, se mantenha sem preocupação com o inglês. Fica aqui a dica. Por quê? Muitas das coisas... Quando vocês falaram de inovação, eu não vi lá muita inovação. Mas eu vi um negócio muito avançado que eles estavam já adiantados e onde a gente está vivendo aqui no Brasil, pelo menos assim, muito do que eu vejo nos meus pares, a gente está vivendo com as soluções que duas empresas ali que eu vi, eles já utilizavam em 2018, 2019, 4, 5 anos atrás. Ou seja, a gente conhece a tecnologia, mas a gente está muito atrasado. Quando a gente consegue implementar aquilo, ela já avançou. Então acontece muito. Então o inglês é extremamente importante, quase que essencial. Para um líder, então... Rodolfo, que Essencial. legal. Cara, você falou um negócio muito legal. Quando você fala do... Eu não vi inovação, mas eu vi a questão de não estarmos à frente. Cara, isso é sensacional. Porque às vezes o que não é novo aqui pra gente, por mais que não seja novo, ou não seja novo, é algo que já existe. Uhum. Para nós é novo porque, poxa, só chegou agora. E aí eu ia fazer justamente essa pergunta, pegando o gancho, como você tem falado, o que tá rodando muito para fora e o Brasil a gente tá alguns passos ou anos aí atrás aí na sua visão. Eu vejo a parte de ataque e defesa, a parte de segurança em API, segurança no código, a cultura. Falamos muito de gancho, né? De gancho. Eu vou falar da cultura um pouquinho também. Na semana seguinte, eu estava em férias, na semana seguinte eu queria conhecer a Universidade de Stanford, tudo. E eu passei um dia lá. E eu consegui me inscrever num evento de Zero Trust em Network Security. Sabe quantas pessoas de segurança estavam nesse evento? Nenhuma. Olha, e tinha muita gente. Tinham várias pessoas de networking, que eram as pessoas que configuravam switch, roteador, Que Caraca. interessante. conversando com a empresa. E eles mandaram a solução voltar. Mandaram a solução voltar porque eles não tinham pensado em Zero Trust. E era uma solução de multilayer switch. Aí eu perguntei, nossa, tem bastante gente que conhece bem de segurança aqui, né? Quantas pessoas de segurança? Não, é o pessoal de redes aqui. Não tinha ninguém de segurança da informação. Legal. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa parte, principalmente, também a gente está muito atrás, porque você precisa ter alguém de segurança da informação hoje para a empresa funcionar a segurança da informação, né? Isso não está na veia. E é claro, a gente tem a defasagem da nossa moeda aqui, né? E é tudo em dólar. Você vai pagar a mesma solução, você paga 5 vezes mais. Exato. Então tem essa questão muito difícil. Tem a questão que o Rogério bem coloca também, da quantidade de coisas que você toca no dia a dia. É muita coisa que você toca no dia a dia também. Então, lá Nós falamos existem... isso no almoço, né? Falamos bastante. Falamos bastante isso no almoço. Porque lá tem mais pessoas para... Aqui você agrega muitas funções. Lá não é bem assim, lá fora. Tá tudo muito bem, tem o escopo certo. Tem o de cada- escopo certo, é mais distribuído, né? dividido. É. Acontece, tá, em empresas menores, mas essa consciência dessa importância de uma pessoa não agregar várias funções também tem lá. Então tem muito a parte cultural antes e... O Vinícius falou, Sim, lembra? desse ponto. Falou, lá nos Estados Unidos, toda a empresa tem conscientização em segurança. E Tem é algumas contínuo. empresas lá que, como cultura, um líder, seja ele de qual cargo, diretor, gestor, supervisor, ele só tem diretamente ligados a ele 5 pessoas. Aham. Justamente. Na Amazon tem uma história, né? Você só pode Só ter uma pode equipe falar do tamanho de uma pizza, 5 um negócio pessoas. assim. Essas 5 pessoas vão ter vão ter equipes e ele só vai também ter diretamente ele mais 5 pessoas. Mais do que isso, algumas empresas consideram que você está extrapolando a quantidade de pessoas que você pode gerir com Qualidade. perfeição, com qualidade. Que eu falei, eu acho que foi da biografia de Jeff Bezos, que ele fala, eu acho que numa reunião, numa liderança, você só pode ter na sala ou para atuar num problema, conjunto de pessoas que são capazes de consumir uma pizza. Interessante. É isso. Tem um saying que ele fala lá, um dito que ele fala lá na biografia dele. Mais ou menos isso, tá? E faz muita diferença. E talvez
já outro gancho aqui importante, que apareceu na RSA esse ano, é a questão da saúde das pessoas. É, Saúde legal. mental. Pô, Bacana. Acho que agora excelente começaram a falar assunto, disso. Frutuoso. Muito bom. Nossa, Salvo engano, Puxa esse gancho, eu por dei uma favor. pesquisada, assim. Apesar por de favor. eu ter inaugurado minha participação na RSA somente o ano passado, então são apenas 2 edições, então eu dei uma pesquisada, voltei um pouco no tempo, para ver se em algum momento a RSA tinha promovido essa discussão. Né? E eu acho que não. Não sei se eu não fui bem sucedido na busca aqui, mas eu acho que não, acho que foi a primeira vez. Mas é um tema que já se torna recorrente. Né? A gente já vê muita discussão, não só aqui, mas fora também. Né? Lá, entre um intervalo e outro, encontrei um colega brasileiro, né? E a gente já não se via pessoalmente há muito tempo, por conta da pandemia e tudo mais, né? A gente falou sobre esse tema e ele falou, cara, eu acabei de sair de uma palestra ali que o tema era exclusivamente de saúde mental. Eu falei, opa, interessante isso, né? Porque acho que talvez tenha essa questão, né? A gente absorve muitas roles, assim, o tempo todo, muita coisa. E aí chega uma hora que, cara, a máquina humana não aguenta, né? Vai estafa. Né? Então se a gente não tem, Você perde foco. e tempo, a Qualidade, gente fala muito foco. de inteligência emocional hoje, mas, pô, será que eu consigo, em detrimento de tudo que eu tô fazendo, ter qualidade e equilíbrio para a inteligência emocional? Talvez não. Né? Então esse é um tema que chamou a atenção. Para mim foi emblemático, assim. Talvez foi um conteúdo muito ainda tímido ainda lá na RSA esse ano, mas já se mostra a importância de a gente cuidar da saúde das pessoas, né? Então essa é a atenção para todo mundo, né? Desde o do analista júnior até o CISO, né? E tem indicadores aqui super importantes, né? Algumas pesquisas mostram que talvez 25, 30% dos CISOs até 2025 vão abandonar a carreira. Eu ia comentar isso, cara. Cara, Eu ia isso- citar exatamente isso, Isso é André. loucura. Né? Se a gente pensar, a gente tá em 2023, a gente tá falando que daqui 2 anos, um terço Vai desistir. Não, Vai chega. desistir, Deixa eu vai mudar. desistir. Vai Deixa eu desistir. mudar. Mas será que a gente tem pessoas preparadas para assumir essa cadeira? Já não tem hoje. Não tem. Não, nem Já pra não tem cargos hoje, menores. tá? Nem para cargos menores. a gente Dificuldade não- pra achar, né, Interessante. Roger? Tá não é- muito a difícil dificuldade hoje. para achar com a qualificação que você precisa Uhum. dentro daquilo que você espera de um candidato, Uhum. de alguém para aquela cadeira. Isso hoje já não tem. E a tendência é diminuir a oferta desses profissionais exatamente em cima do que o André estava falando. Exato. Porque já tem um movimento lá fora, eu já tenho visto um movimento aqui no Brasil. Participei também de um roundtable com uma outra empresa, que um dos temas era por que tantos CISOs estão estão deixando a holding de segurança da informação para fazer outra coisa. Comprar um comércio. Pô, seria legal vender aquele pastel de arraia lá em Jericoacoara, mas Acho que eu vou fazer. é uma boa. Vamos abrir uma dessa daí? Vai ser legal, cara. A paz, né? Eu acho que eles estão procurando a paz também. Cara, porque assim, você não para, né? Eu mesmo, eu tava contando com vocês. Eu voltei de férias no meio de um War Room. Exato. Daquele War Room que a gente... Mas um War Room de verdade, War esse de daqui, verdade. viu? O rapaz perguntou pra você, o Arrum é guerra? É guerra, tá vendo? Literalmente, às Sim, vezes sim. o soldado não vai dar conta, né? Vai sair sangrentado lá dessa guerra. Nas minhas férias me ligaram, ó, tá acontecendo isso. Puta merda. Então acho que Acabou a série. Acabou, eu já lembrava da minha senha. a gente precisa promover mais essa Nossa. discussão. A gente precisa promover mais essa discussão. E aí, Esse é o- você comentou esse tema, você viu lá na RSA, mesmo sendo tímido, de forma tímida. Eu não vejo, a gente falando muito no Brasil, a gente vê de um artigo de vez em quando, um artigo ali, estudos. Mas, de fato, é algo justamente pra gente trabalhar essa questão do multi, né? Que é o que a gente tá falando aqui, de separar as caixinhas, a questão do cara consumir uma pizza, o cara que vai resolver de fato, que tá envolvido naquilo, mas o cara que resolve, às vezes ele tá resolvendo várias outras caixinhas, né? Acho que esse é o problema. Eu acho que esse é o risco do generalista, cara. Não, então, mas Mas ó, a gente tá trabalhando Josu, para fazer os profissionais que eles sejam assim. A gente Josu pode e falar Guga, disso depois. eu acho que o ponto legal aqui, que você colar esses dois. A pessoa é diferente uma pessoa com várias roles de uma pessoa com uma role com conhecimento multifuncional. Exato, não, Entendi, perfeito, tá entendi. A questão perfeito. toda talvez não Esse é o esteja ponto. na grade de conhecimento, mas no seu Perfeito. escopo de Eu atuação. não tô falando multi nesse sentido, exatamente no contrário, né? A questão de tarefas. Uhum. Mas a questão do conhecimento vai agregar pro cara, né? Perfeito. Exato, Josu. é isso. Exato. E é pra vida. Ele vai se dar É. bem. Exatamente o que eu ia comentar, André. Ele vai se dar bem. Vai se Ele vai beneficiar, ter né? mais conhecimento. Porque tem, Até tem- para ele poder escolher o caminho que ele quer seguir dentro das multidisciplinas de carreira que existem. Mas aí o que eu quis dizer, Roger, que eu vejo o que acontece hoje em algumas empresas é que esse profissional pega uma estafa aí da vida, ele entra num estado de
de burnout, é o que a gente tá falando aqui. É isso aí. É isso aí. Ele tá sendo responsável por muitas caixas, por ele ter esse conhecimento, e aí a empresa acaba A falando, empresa pô, vai já que você usar sabe disso tudo, para eu poder entendi. subutilizar ele, Seu para ponto utilizar é ele. ótimo, Josu. É isso. Seu ponto é e ótimo. aí você não Então consegue você vai extrair vendo que o o Rodolfo tem melhor. mais qualificação. Vou dar para ele. Você tá punindo a qualificação. Exato. Você Tá? não consegue extrair o melhor que ele tem, porque ele tem muitas. Não, essa pessoa dá conta, taca nele. Não. Ele se vira, taca nele. E o cara tá aumentando, tá? Isso. Eu coloquei a taça de vinho vai aumentando. Cada vez você vai tomando um pouquinho mais à noite, né? Até que a hora você tá na garrafa já. Exato. Esse cara não tira mais férias, esse cara não tem Boa. feriado. Vai- Isso não é Vai sustentável. pras férias e lembra da senha. Exato. Volta, lembra a senha. Ou vai para as férias e é chamado com War Room, né? Sim. Então, assim, isso tudo a gente precisa, de alguma forma, ter mais equilíbrio, né? Senão vai chegar um Concordo. momento que, se hoje está difícil atrair pessoas e ter, né? Porque a gente tem um gap skills aqui muito forte em cyber, e todo mundo sabe. A gente precisa atrair pessoas para essa jornada aqui, mas se começar a aparecer pessoas doentes nessa ninguém vai querer vir para cá. É. E será que quando o profissional ele tenta buscar esse equilíbrio, ele de certa forma é punido Boa Esse é um pergunta. bom ponto. É, para a empresa, Boa para a pergunta. corporação, eu acredito. pelo que seu sim. E eu gestor não tenho direto, essa resposta. porque ele está assim, tentando tem- ter o seu próprio equilíbrio? É uma boa pergunta, Rogério. Sabe por quê? Sabe aquela pergunta que você não tem a resposta e você fica pensando se ela tá valendo para você? É, Exato, porque nós, como líderes de Uhum. segurança, temos as nossas equipes. A gente também precisa, se eu quero buscar essa qualidade de vida, eu também tenho que ajudar a promover essa mesma qualidade de vida a todos da equipe que trabalham comigo. Depende muito da sua gestão, né? As pessoas que estão no board, a gente está cada vez mais próximo do board, porque o tema está cada vez mais importante. O board hoje, os E o dois, sarrafo vai ficando mais alto. o né, sarrafo Rodolfo? fica mais alto, você tem que ter um emocional mais forte, espiritualmente, vai muita meditação, ok, segura. E a cobrança do board também, ela é necessária, ela é importante, porque eles têm um papel muito O difícil lá em cima. dinamismo é alto e para eles também. É, a atividade. porque até falando de livros, né? Steven Spielberg tem um exemplo de Steven Spielberg lá, né, lidando com situações difíceis, o que fazer com situações difíceis. Quando ele tinha lá o problema do tubarão, foi lançar o filme do tubarão e quebrou a máquina do tubarão, então ele conseguiu inverter todo ali, pô, eu preciso terminar esse filme. Aí ele criou a música, aquele suspense. Tem muita decisão lá do board que é uma decisão difícil também, e a cobrança é difícil, porque todo mundo tem um chefe, né? Por mais que você seja o dono do negócio, seu chefe é o seu cliente. Né? Exato. Sempre tem. Ou é um investidor, né? Ou é investidor. Você Sempre sempre vai- vai ter algo para responder. Então, cara, você ficando mais próximo, depende da sua gestão também. Se ela entende que essa qualidade de vida, esse cara não vai aguentar. Esse cara não vai aguentar, não vai, eu vou perder os dois, né? Aqui, vou perder a solução do problema e perder a pessoa. Então depende, eu vejo muito que depende muito desse feeling, porque não dá para cobrar o mesmo controle emocional. A pessoa tem que treinar o controle emocional também, sabe, a mentalidade para conseguir suportar a carga hoje. Mas olha só, sem citar nomes, eu sei que tem uma pessoa que trabalha com você, que trabalhou numa outra empresa em que ele se sentia já com a saúde muito afetada, foi parar em hospital e tudo mais, pela pressão e sobrecarga de trabalho em relação à competência que ele tem. Hoje, trabalha com o Rodolfo, eu sei que essa pessoa está feliz, está tranquila, consegue executar seu trabalho e não expressa nenhum tipo de problema de situação de saúde. Então, Rodolfo aí... Parabéns ao Rodolfo Exatamente. também. Imagina, Parabéns ao pessoal, Rodolfo. Mas faz diferença. eu o até gestor tenho que faz agradecer diferença. ele também, é uma pessoa sensacional. Mas eu tô lendo um livro agora que chama Neurociência para Líderes. Eu vi sobre isso uma sessão de coach que eu tive na empresa atual, e a pessoa era especialista em neurociência. Eu falei, putz, eu preciso aprender isso, né? Porque é sabido também que a gente usa muito pouco do potencial do nosso cérebro. E aí eu sou meio curioso para essas coisas, comprei o livro, papel, né? Falei, tem que ler papel, deixar um pouquinho a tela de Old lado. school ainda, né? E aí eu tô lendo, tô consumindo. Cara, é surpreendente, assim, o poder que a gente tem de
intelectual que a gente não sabe utilizar. Não dá. Você já, Virtuoso. já recomendaria esse livro? Já recomendo, eu tô na metade dele, mas já recomendo. Neurociência Isso para é um líderes. pouco- Legal. Neurociência para Fica a líderes. dica, Isso é um galera. pouco. Nós somos psicólogos, né? Sim, o líder é um pouco de terapeuta, de Não é? psicólogo. Não, Tá na vocês frente estão do campo, falando, né, Roger? Você falou o pra mim líder é aquele dia que eu diplomata, Nós somos é marqueteiro, é CFO, É é terapeuta. terapeuta, é amigo. E eu acho que nós usamos muito mais o nosso tempo Hum, escutando as pessoas, os nossos liderados. É perfeito. Eu também busco muito disso. Um dos treinamentos que eu fiz questão de fazer, e aí muitos me chamaram de maluco quando eu fui atrás de uma pós baseada em psicologia organizacional. Isso tem a ver com a área de segurança de informação? Nada. Só que foi uma maneira que eu pude evoluir Exato. a tratar melhor as situações com as pessoas da minha equipe. E que mesmo assim eu tenho certeza que eu ainda não faço do jeito que eu gostaria de fazer. e não é fácil. Que não é fácil. E ir atrás de um treinamento de psicologia organizacional para que você saiba como conduzir determinadas situações é importante. Queira ou não, falamos aqui sobre idade, novel, mainframe, etc. Nós fomos criados numa cultura e numa geração completamente diferente de gestores e líderes, Sim. que não é hoje a mesma realidade. Como que eu vou hoje gerir uma equipe? A diversidade do hoje é jeito muito que maior, eu fui né? gerido. A gente foi Não tá. criado no comando e controle. Exato, Ou você faz ou você faz. exato. E não faz para ver. Isso. Isso mudou muito, né? Sim. Muito. Então eu busco muito conhecimento fora daquilo, da minha zona de conforto, né? Perfeito. Neurociência é fantástico, assim. Recomendo neurociência para todo mundo, assim. Todo mundo precisa aprender um pouco mais do cérebro. Obrigado pela indicação. Porque, assim, muda muito a forma de raciocínio, de interpretar, inteligência emocional. Porque a gente sabe como consumir, ouvir, né? E a forma de falar, o trato também muda. Para cada pessoa. Para cada pessoa. Para cada pessoa. A mesma forma que você fala com um, não é a forma que você tem Não que falar com funciona outro. às vezes. E assim, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento ele é super importante, porque quanto maior o seu autoconhecimento, melhor a sua capacidade de De decisão. promover essa De lidar empatia. com isso também, De até o empatia, autocuidado, empatia. porque você falou. Porque às vezes Muito bom, a gente esquece disso, né? A gente Ué. cuida. Vocês, então, mais ainda. Cuida. E quem tá cuidando de mim? Eu amo esse tema, gente. Assim, ó, hoje a gente está num mercado de trabalho que a gente tem no mínimo 4 gerações. Comando e controle. E a gente tem essa geração mais nova, de 18 a 25 anos, que muita gente fala, são os bunny, né? Galera que geralmente falam, eu não estou aqui criticando e julgando, mas falam que são pessoas mais sensíveis, pessoas que, putz, se você dá um feedback ruim, amanhã ela A já está maneira procurando como você dá currículo. esse feedback. Eu acho que tem um Amanhã ponto, tá open to work tem lá um, no tem um, LinkedIn. open to work. Mas eu vejo que tem um movimento, eu vejo que a gente tá fugindo talvez um pouco da pauta, e é legal até para vocês verem essas pessoas importantes aqui falando sobre esses temas, porque é muito preciso e É enfim, liderança, você É. envolve, né, esse ponto. mas eu acho que tem um ponto que eu vejo que as pessoas hoje a gente está num movimento no mercado hoje que o que era visto como benefício para algumas pessoas não é visto mais como benefício justamente por conta dessa temática. Então eu já vi alguns posts, com certeza vocês já viram também. Mesa de sinuca não é benefício. O videogame na TV não é benefício. E você vê as pessoas fomentando isso porque ou a pessoa que criou esse documento, esse post, esse artigo, ela estava vivendo essa questão aí de ter que ir para o hospital e tal, ou tinha essa questão de gestão, né? Então a gente está vivendo um movimento de que as pessoas estão começando a mudar a sua visão de que o que é, o que não é, e como a gente usa o que a empresa está dando como um benefício às vezes. Eu sei que a gente está entrando numa outra camada aqui, mas envolve essa questão psicológica aí, porque as pessoas falam, pô, na minha empresa não Eu funciona acho legal. relevante. É relevante, né? Lembra? A gente achava antes que benefício era você ter uma geladeira disponível que tinha... Mas é um benefício. Refrigerante. Mas é um benefício. Mas eu Muita acho que. gente hoje já acha que não. Sim, mas aí depende da cultura da empresa, né, meu velho? Eu acho que da geração. A também. cultura da geração. empresa, Da Da geração. geração. a cultura da Concordo com empresa, o Guga. quem é o líder, que foi o que você falou do exemplo do Rodolfo. E aí tem a geração também. Porque tem pessoas que querem sair de casa, Esse né? tema de geração é bastante polêmico também, né? Porque assim, a importância da diversidade hoje são a diversidade de ideias, a diversidade de necessidades, diversidade de percepções, tudo. E eu confesso que, assim, eu tento muito estar vestir o calçado dos outros, né? Estar no lugar da outra pessoa, mas é muito difícil. É muito difícil porque Muita Você não cabeça viveu o que a outra diferente. pessoa viveu. exatamente eu vivi um diferente. Eu não sei se realmente
que eu sei que aquilo é muito importante para ela entender, eu vou falar, só que ela vai entender exatamente o que eu estou passando para ela nessa importância. Aí entra o o conhecimento de outras pessoas para que eu passe a mensagem, para que ela entenda, não, isso aqui é importante para você, né? Porque eu preciso falar o que é importante para ela, não o que é importante só para a empresa, só para mim, tudo. E assim, olha, não é fácil esse tema. Não é um tema fácil. Não. É pessoas de novo. Pessoas de novo. de novo. Que legal, Pessoas de cara. novo. Mas aí tem outra dicotomia, assim, né? A gente fala, o pós-pandemia levou muitas empresas a entenderem que o trabalho remoto funciona. Esse é um ponto, acho que no mundo inteiro. Uhum. A gente já vê grandes empresas de tecnologia pedindo para as pessoas voltarem para o escritório. Está acontecendo nos Estados Unidos, tá assim. Movimento contrário. Sim. né? Eu fui na sede do Google Cloud, ali em Sunny Valley, o escritório cheio. Eu não esperava ver no Google um monte de gente fisicamente, presencialmente trabalhando. Então, causou um certo impacto, né? Então, assim, essa dicotomia que eu queria dizer assim, a gente é muito, nossa geração é muito acostumada a, puta, olho no olho, né? Se tá Total. junto, como ele tomou café, a gente Total. resolve. É a história do Orgum. É, Todo mundo lá. E agora, fazer um Orgum com o cara do teletrabalho trabalhando em outra cidade, né? Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar, né? É. De novo, alta dinâmica. O pessoal que tem dessa geração, o pessoal mais novo, quer ficar em casa. Exato. É teletrabalho. A minha equipe é 100% teletrabalho. Então, tem gente em São Paulo, tem gente no interior, tem gente de outro estado, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar e conviver nesse formato, né? Existem certas dificuldades? Claro que existe. E a gestão é diferente. A gestão né? é diferente, A gestão é né? diferente. O sentimento é diferente, o olho no olho na tela é Não tem diferente. contato, né? Assim, Exato, então muda muito. Então, até a questão do cuidado com as pessoas também muda, né? Uhum. E às vezes, você falou, né? Às vezes o feedback na tela é diferente, porque você não tem o sentimento, o calor humano ali, né? Então isso faz muita diferença mesmo na gestão. Então, se a gente, enquanto líder, não se aprimorar para isso, a gente vai perder pessoas, né? E aí as pessoas vão sair por conta que o líder não conseguiu absorver aquela dinâmica Não consegue diferente. fazer elas crescerem. um grande desafio. Você falou da Google, a gente já vai puxar um outro tema. CIEM da Google, eles estão vindo aí, tem esse projeto, eu até comentei, a gente estava comentando antes aqui nos bastidores. Vocês viram alguma coisa lá na RSA? Tem alguma coisa que vocês têm sobre esse produto? E a gente não recebe patrocínio não, viu, galera? Mas a Google é bem-vinda. Exatamente. E o Google vira sinônimo. Né? Exatamente. É que não tem como falar de segurança e outros pontos sem Google. Tem exato. Então todas as grandes Até marcas. por conta do investimento que a gente vê o Google fazendo aquisições grandes e pesadas de empresas voltadas à segurança da informação. Exatamente. Mas falando do Chrome, que vocês viram alguma coisa relacionada a isso? Tinha alguma coisa relacionada a essa temática lá? Eu particularmente não vi nada nessa Também não. edição. Especificamente disso Eu não vi. Você viu? Não, você viu? Não viu. Não, eu não vi. Sabe o que eu vi? E eu ainda eu fui sempre perguntando muito para as pessoas, o que vocês estão achando de AI, alguma coisa? AI? Nada. Curioso, né? Algo que eu vi pouco, mas ano passado eu não tinha visto nada, pelo menos não dentro daquele raio, Uhum. dentro da exposição, mas esse ano eu já comecei a ver um pouquinho, é a preocupação e algumas exposições de empresas, principalmente de startup, voltadas para segurança realmente para segmento OT. Isso é verdade. O Ti tá. Comecei a ver, mas eu não vi ainda com a mesma preocupação de um ransomware, Uhum. de um double extortion. Não vi com essa mesma preocupação, mas já vi alguma coisa. Algumas empresas e startup. Eu não vi nenhuma grande trazendo o tema. Eu vi startup. Acho que ainda é algo que está sendo pouco explorado, mas já começa a ser realidade em termos de riscos cibernéticos reais dentro das empresas. Deveria ser muito mais O explorado. ransomware ainda é muito comercial, né? As pessoas vão, Acho que é isso, né, Rodolfo? vão vende muito tentar também. vender, falam de ransomware, dá aquela dopamina já No cidadão. no cidadão, ele já, peraí, ransomware, vou já ficar Mas eu não aqui. vejo essa mesma importância com o TI. Não, Mas eu vejo já os riscos de nem um com TI. backdoor eu vejo isso, que pra Eu mim ia tá falar muito pra você falar um pouco crescente. do backdoor justamente lá também, pegando o gancho porque você falou no início. Assim, o que acontece também, a parte de backdoor, é que você nunca tem a absoluta certeza que você está salvo disso. De nada, né? Praticamente segurança. Mas detectar está sendo cada vez mais difícil isso.
E as pessoas têm muito. Hoje tem muito cybercriminoso que entende tanto de tecnologia quanto a gente. Uhum. Eles são tão bons quanto a gente. Entendem muito, estão usando muito IA. Então, a importância de você olhar o seu código para ver se tem algo malicioso ali dentro tem sido cada vez mais importante. Porque o que é o backdoor? Ele é a porta preparada para uma bomba relógio que ele vai colocar, e pode ser a porta de um ransom, pode ser a porta de um vazamento de informação, Várias portas, de uma pessoa, ou então o pior backdoor possível é aquele que ele está de pouco em pouco utilizando, que você nunca, que é sempre imperceptível. Você nunca percebe que você está sendo explorado por ele. Então, a eficiência de um API Security, de um Security Coding, do DevSecOps hoje automatizado, sabe, não entra nada, você tem que ser muito rigoroso, é cada vez mais importante hoje. Cara, que interessante esse papo aqui. Tem algum ponto, Frutoso? Eu que queria sobre... voltar no ponto de OT. Assim, É, a gente começou falando aqui que tem segmentos e tem a nichado também. Quando você vai para uma RSA, você precisa preparar e saber o que você precisa ver lá. que é a agenda que o Rogério falou, né? É a agenda. Né? E, assim, na empresa, no grupo que eu atuo, o OT Security tem um apelo muito forte. É indústria. Né? Então, o que a gente tem percebido, assim, profissionais que não atuam, não têm a vivência nesse tipo de indústria, ainda não conhecem necessariamente o que é o OT Security. Né? Então, eu tenho tido essa experiência há 2 anos e meio. Até então, eu venho de banco, de birô de crédito e não tinha vivência no tema. Mas eu vi, Rogério, ao contrário de você, eu vi falar de OT lá, uma certa quantidade, mais do que no ano passado, por exemplo. A gente teve grandes incidentes na indústria, né? A gente, tanto nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil também, que afetaram diretamente a disponibilidade de indústria de grandes companhias. Né? Então isso gerou uma certa comoção no mercado de maneira geral, né? Então tem pelo menos 3 grandes players, não vou falar o nome de player aqui, mas assim, são 3 grandes players que falaram bastante de OT na RPA esse ano. Né? Então esses caras estão no mercado nacional, eles sabem da necessidade das empresas ainda brasileiras aumentarem a maturidade, mas não é algo que acontece somente aqui, né? Tanto Estados Unidos e Europa ainda tem maturidade baixa, né? Eu tive a oportunidade de fazer um benchmark recente, né? Porque a gente mede a nossa maturidade baseado no CSF do NIST, né? E outros frameworks conhecidos também. Então eu busquei, junto com um parceiro, o benchmark de implementação de controles nessa indústria, né? Ou indústrias específicas, né? A gente está muito, muito pareado com o que Estados Unidos e Europa está fazendo. Né? Então a gente evoluiu bastante nesse sentido. Então tem o apelo de OT, acho que vai ficar mais... o apelo vai aumentar cada vez mais. Eu espero que no ano que vem a gente consiga consumir muito mais conteúdo de OT na edição de 2024, né, da RSA. Frutoso, Eu agora até assim, queria... eu tenho uma dúvida. E aí Eu também tenho uma pergunta eu tenho para o uma dúvida. Frutuoso agora. Porque, assim, já que você tem aí essa necessidade até por conta da indústria, né? Me diz uma coisa, o quanto você enxerga, de fato, a preocupação, ou seja, dentro da sua atuação ou do mercado como um todo, em trazer tanto os casos de uso hoje de segurança, que são voltados para N tipo de riscos cibernéticos, etc., sendo com a mesma força, tendo a mesma preocupação para o lado de OT. Ou seja, o quanto você tem visto o SOC dentro das empresas investindo também para OT. A gente começou um grande projeto no passado e a gente foi buscar isso no mercado, ouvir o mercado. Né? E a surpresa foi muito positiva nesse sentido. As indústrias, né, que não aquelas que a gente está acostumado a ver com bastante maturidade, setor financeiro, por exemplo, né, estão buscando esse aumento de maturidade. Já é uma realidade, então, para alguns na lugares. operação do SOC. A operação do SOC. Aqui Perfeito. no Brasil já está acontecendo. Né? A gente falou pelo menos com 3 ou 4 grandes empresas aqui no Brasil que já estão investindo muito forte nisso. Então, esse é um ponto positivo. E por isso que eu falei, assim, acho que é o momento da indústria perseguir essa maturidade. Isso está acontecendo, inclusive aqui no Brasil também. Perfeito. Rodolfo, chão de fábrica e empresa. O que você acha aí você acha que ainda tem muita ameaça vindo de lá ainda? Eu acho que sim, porque acho que por muitos anos, né, acho que talvez historicamente ainda foi um ambiente ainda negligenciado. Né? Perfeito, eu acho que a negligência é a melhor palavra que você... Eu acho que quando a gente bota foco
eu vou fazer na segurança de OT, né, que é na Perfeito. tecnologia operacional. Você vai ter que mexer com aquele processo, aquele ambiente. Uma tecnologia que... Porque cara, geralmente tem muito back-level lá, tem. né? Isso é fato. Acho que talvez vai permear por alguns anos ainda, né? Porque existem muitos softwares e sistemas que são antigos, são legados dessa indústria que ali é o core daquela indústria. Você não vai mexer, né? Você não vai mexer por enquanto, né? Então esse é um negócio que você vai escalar, talvez aí a médio e longo prazo. Mas isso está mudando, assim. É fato que quem ainda não investiu vai se surpreender muito negativamente com a baixa maturidade. E tem muita fragilidade ali. Então não precisa dar foco nisso. Uma das piores ameaças que eu já vivi. A gente hoje, assim, a gente está bastante preparado, a gente fica cascudo, né? Mas uma das piores ameaças que eu já vivi foi, eu vou falar o nome da ameaça, que é o WannaCry, que começou em chão de fábrica. Exatamente. Sim. E foram alguns mesezinhos aí sem dormir, né? Vocês foram impactados? Chegaram a ser impactados? Eu, em empresas anteriores, já. Aham. Anteriores também. Eu na época tava um também. Em outra empresa. Como eu estava já do lado consultoria, então houveram situações de clientes que foram impactados e a gente Co-impactados, né? co-impactados. Perfeito. E aí precisou da sala de guerra, né, Rodolfo? Ah, Não, isso é, Foi literalmente. algumas. olha, meu amigo, conheci muita gente na sala de guerra. Sabe aquele soldado que você conhece na guerra ali, na luta. Aham. Aí você vê, lá você difere quem realmente, o homem do menino, né? E Exato. ali conheci bastante gente, né? Cheguei pra fora, falei, pô, vem, na hora que você resolveu o Brasil, vem ajudar a gente aqui. Eu, puta que pariu. Bora, bora. Gente, Foi interessante. estamos chegando na fase final desse nosso papo. Que putz, que papo, hein? Sensacional, sensacional. Isso aqui é uma pós-graduação, gente. E aí, antes de terminar, eu queria que cada um de vocês pudesse dar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olhando para a câmera mesmo. E a mensagem vocês escolhem. Putz, invistam em capacitação, tomem cuidado com a segurança. O mercado tá legal e tá precisando de profissionais, como você disse. Vocês escolhem a mensagem. Quem começa? Rogério? Posso começar. Antes eu vou falar um pouquinho sobre, de novo, só para fechar o tema do RSA. Boa. Eu acho que a gente falou bastante sobre tecnologia, pessoas, o network, as empresas, as startups, o que você pode trazer de lá e que realmente a Disneylândia de cibersegurança é um lugar para que você tenha que realmente prepare-se para ir, para que você possa absorver o melhor conteúdo possível. Mas tem algo também interessante no RSA. Eu acho que você vai lá para buscar essa capacitação, mas você também vai encontrar um leque de empresas e pessoas te provendo talvez algumas boas experiências. Experiências que você vai conviver com algumas pessoas, seja para um jantar, um almoço, um passeio dentro de alguma vinícola, coisas diferentes que você acaba experimentando. Esse tipo de experiência e as pessoas que vão estar com você também tem uma troca tão rica quanto a gente estar aqui falando sobre tecnologia para as pessoas por aí. Mas então não é só um investimento só do lado tecnologia, mas também um investimento de o que agrega de valor para sua vida dentro das experiências que você pode viver, e o RSA acaba proporcionando isso a vocês. Cultural. Acho troca, que é né? bacana. A Acho troca, que é né, bacana Roger? isso. Top. Agora uma mensagem que eu poderia passar, como você falou, já que o tema é segurança, e a gente falou muito sobre conscientização. A conscientização de segurança da informação hoje ela começa dentro de casa. Acho que pode começar dentro de casa. Quando a gente pega a nossa mãe, o nosso pai, a nossa tia, o tio, que não tem a familiaridade nenhuma com segurança, mas está hoje 100% conectado, assim como nós, pelo celular e pelo tablet. Só que muitas vezes sem a noção exata de como agir, né? Então, você ajudando já e conscientizando de forma com Continuidade. Com continuidade. a palavra engasgou. Continuamente. Ativamente. Dentro de casa, com seus amigos, com a sua família, já é uma forma de você praticar segurança da informação como um todo. Fazendo com que isso vire um ciclo dentro das pessoas que você convive. Da Já comunidade ajuda a que você proteger convive. a família, né? Ajuda a proteger. Aquele tio, aquela tia que você conscientizou um pouquinho, que de repente trabalha
numa área de logística de uma outra empresa, ela já vai para essa empresa lembrando dos conselhos que você deu para ela. Legal. E ela pode ajudar também e ensinar um pouquinho que ela absorveu para outra pessoa ali que não é do mercado de tecnologia. Isso também se espalha, o bem da tecnologia, né? Não só o mal, mas o bem você também se espalha com essas boas práticas e bons costumes. Então, eu acho que a humildade que a gente tem que ter com o conhecimento que nós temos para as pessoas que têm pouco acesso ou que não tiveram um grande estudo na área de tecnologia, pode servir aí para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da internet, como também da segurança das nossas empresas. Não sei se bom. ajudei. Muito bom, Roger. Show de bola, excelente. Frutuoso. Excelentes pontos. Faço minhas as suas palavras. E educação começa em casa, literalmente. É uma coisa que eu procuro promover em todas as empresas que eu passo quando a gente fala de educação e segurança, né? Falando de RSA, né? Acho que talvez, eu espero, né, que a gente tenha deixado um gostinho aqui, aqueles que ainda não conseguiram, por qualquer que seja o motivo, visitar a RSA. Vale muito a pena, mas assim, quem não conseguir também não tem problema, né? Porque tem é vasto, né, assim, os ambientes de conteúdo que a gente tem disponíveis hoje, né? E aqui eu já me coloco à disposição, né? Eu gosto disso, né? Pode me achar lá no LinkedIn, né? Se vão deixar os contatos aí. Sim. Vocês podem me procurar também, eu sou super aberto para contribuir, colaborar e ajudar, principalmente quem está começando na área, né? Então eu gosto bastante disso. Deixo aqui, a gente tem um blog na Cosan, que chama Eu na Cosan. Lá a gente divulga conteúdo, principalmente para novos entrantes, né? Se quiser aprender um pouquinho, consulta lá e também me chama para conversar. A RSA promove 365 dias por ano conteúdo. Então, se a gente não conseguir estar lá, a gente pode consumir pela internet, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado aqui por esse convite, né? A participação aqui. A gente aprende demais quando a gente, né, discute aqui a prática, o dia a dia, principalmente com pessoas que já têm tanta experiência como tanto o Rogério como o Rodolfo. A interlocução que vocês fazem aqui por esse tema assim é super importante para o mercado, né? De maneira gratuita, né? Isso aqui que é importante, né? As pessoas estão consumindo isso é importante. Para quem é estudante, né, e quer seguir essa jornada, né, acho que tem muito conteúdo. Tem universidades bem preparadas para isso, né? Acho que já evoluiu muito o ensino aqui no Brasil quando a gente fala de cibersegurança. Precisa ter no ensino básico ainda, né? Talvez as escolas precisam falar um pouco mais da temática, mas a gente já começou bem, né? Na minha opinião, tem muito conteúdo de qualidade, tem muito profissional de cibersegurança que já se tornou aí professor, né? Então isso é bom para a gente. Então é cativante também saber que a gente está contribuindo um pouquinho para que os novos entrantes consigam aí chegar nesse talvez sonho, né, de ser um profissional de cyber renomado aqui no Brasil, por que não internacionalmente, tá? Então contem comigo para que a gente consiga contribuir de maneira mais prática, né, para esse conteúdo. Fico à disposição. Top. Rodolfo, falando de RSA, quem for, espero encontrar lá. Quem não for, espero encontrar em outra oportunidade. E também é um prazer. E aqui, falando do meu 1%, jamais duvidem da capacidade de vocês. De aprendizado, de troca de informação, de ensinar alguém. E, por fim, para um profissional de segurança da informação, seus valores são inegociáveis. Quando a gente obtém um conhecimento, a gente consegue ter um impacto positivo muito maior utilizando e difundindo esse conhecimento para o bem. Infelizmente, a gente vê muita coisa acontecer pelo mercado. Lembra sempre, ética, preserve os seus valores, porque isso para a sua vida, para a sua família é inegociável. Eu fico bastante feliz de ver as pessoas crescendo, jogando o jogo limpo. E só que a gente tem muito mundo do cybercrime que procura ser muito... É o jogo sujo. Lembrem sempre, ética, e preservem os seus valores, nunca duvidem da sua capacidade. Esse é o meu 1% para vocês.
Muito Legal. bom. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês dois. Eu sou muito fã de automobilismo, Fórmula 1, e principalmente de Ayrton Senna. Uhum. E aí, uma frase que eu carrego muito do Senna para mim é que tudo aquilo que a gente quer fazer, eu não vou saber reproduzir a frase perfeita, mas tudo aquilo que a gente quer fazer, o que a gente se propõe a fazer, para a gente fazer o melhor que a gente puder, para a gente dar o melhor. E eu vejo que Gustavo, Josu, vocês estão fazendo o melhor pelo TechSec Podcast, por todo o mercado de cibersegurança. Parabéns. Obrigado, velho. obrigado. Obrigado, Gostaria gente. também de agradecer Deixa- vocês. Hugo, Fazendo muito bem. só pra gente fechar, meu velho. Eu queria também, eu vou seguir o que vocês falaram, não vou deixar mensagem pra galera, porque a gente tá falando sempre. Mas eu queria seguir a forma, o script que vocês fizeram aqui. Primeiro, a questão da RSA. Obrigado. Pra gente que não pôde estar lá, a gente pôde sentir por esse discurso que vocês tiveram aqui. E aí a galera que está nos assistindo, as pessoas que vão nos ouvir, estão nos ouvindo agora, tendo essa sensação, obrigado por compartilhar isso com a gente, compartilhar algo que é muito rico hoje, e ainda mais compartilhar um assunto em alto nível. Obrigado de verdade. Obrigado, Rogério, por ter aceitado o convite. Rodolfo, muito obrigado também. Um prazer, uma honra. Frutuoso, muito obrigado, prazer conhecer vocês. Obrigado pela simpatia, pela energia de Sim, vocês. cara. Muito bom. E Gustavo, valeu, meu. Mais Tamo junto, mais uma. Obrigado, gente, de coração. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante pra gente, faz a gente disseminar pra muitas pessoas. Até o próximo episódio, bora conscientizar. Tchau, tchau, gente. Tchau. Curtiram? Pô, Legal. vocês mandam